Você já parou para pensar em por que as funções exponenciais têm as propriedades que têm? Olá, eu sou Thiago Reis, professor de matemática, e neste InMath veremos as propriedades das funções exponenciais. O teorema diz que, sendo A um número real positivo e diferente de 1, e f uma função que vai dos reais nos reais, tal que f de x é igual a elevado a x para todo x real, segue que, se a é menor do que 1, então f é estritamente decrescente. Se a é maior do que 1, então f é estritamente crescente. Se a é menor do que 1, então o limite quando x tende a infinito de f de x é igual a zero. E limite quando x tende a menos infinito de f de x é igual a infinito. Se a é maior do que 1, então o limite de f de x quando x tende a infinito é igual a infinito. E limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a zero. F é injetiva. F é contínua. E a imagem de f é todo o conjunto dos números reais positivos. Essas propriedades nos dão informações importantes sobre as funções exponenciais. Os itens A e B nos dão a informação conhecida de que quando a base da potência é menor do que 1, a função decresce, e quando a base é maior do que 1, a função cresce. Os itens C e D nos dizem que a função é assintótica ao eixo horizontal. Isto é, as imagens da função se aproximam de zero para valores de x grandes em módulo. Juntando isso ao sinal da potenciação, sabemos que a função nunca toca o eixo horizontal. Os limites infinitos nos dizem que toda função exponencial é ilimitada superiormente. Isso significa que elas podem assumir valores tão grandes quanto se queira. O item E, dentre outras coisas, é importante para resolvermos equações exponenciais. Você já deve ter se deparado com uma equação semelhante a 6 elevado a x igual a 81 vezes 2 elevado a x, que é equivalente a 6 elevado a x sobre 2 elevado a x igual a 81. Usando propriedade de potenciação, temos 6 sobre 2 elevado a x igual a 81, que nos dá 3 elevado a x igual a 81, mas 81 é o 3 elevado a 4. Daqui, concluímos que x é igual a 4. O que nos permite tirar esta conclusão é a injetividade das funções exponenciais. Repare que, considerando a função f de x igual a 3 elevado a x, temos que a versão final da equação se reescreve como f de x igual a f de 4, o que nos diz que a imagem do x é igual à imagem do 4. Como a função é injetiva, números diferentes teriam imagens diferentes. Então, necessariamente, x tem que ser igual a 4. Isso resolve a equação. Tem ainda a questão dos logaritmos. É a injetividade das funções exponenciais que permite que o logaritmo de cada número seja único. Se as funções exponenciais não fossem injetivas, os logaritmos seriam funções multivaluadas. É o que ocorre, por exemplo, nos logaritmos complexos. As funções exponenciais de domínio nos números complexos não são injetivas. Por isso, o logaritmo de raiz quadrada de menos 1, por exemplo, não é um outro número apenas, mas um conjunto de números. Log de raiz quadrada de menos 1 é o conjunto dos números
raiz quadrada de menos 1 que multiplica π sobre 2 mais k 2π para todo k inteiro. Nos referimos ao logaritmo natural. Mas exponencial complexa, logaritmo complexo são papos para outros vídeos. Sobre o item F, podemos comentar que foi o desejo de fazer as funções exponenciais serem contínuas que motivou a definição de potências de expoentes irracionais via sequências de racionais. E agora estamos vendo que, de fato, alcançamos este objetivo. O item G nos lembra o sinal da potenciação, mas não é só isso, nos leva além. Ele nos diz que não apenas toda potência é positiva, mas que todo número positivo é a potência de alguém. O que significa que, na viagem do zero não inclusive ao infinito e além, toda função exponencial passa por cada um dos números reais positivos. Não tem buracos, não deixa ninguém sem ser contemplado. Esse é um fato importantíssimo na definição dos logaritmos. Veremos em maths futuros que todo número real positivo possui logaritmo real. Isso só é possível porque o conjunto imagem das funções exponenciais é formado por todos os números reais positivos. Vejamos um esboço da demonstração do teorema. No item A e no item B, o trabalho já foi feito quando demonstramos a monotonicidade da potenciação. Dê uma olhada no IMF 59. Quando A é menor do que 1, x menor do que y implica A elevado a x maior do que A elevado a y. Ou seja, f de x maior do que f de y. O que significa que f é estritamente decrescente. Quando A é maior do que 1, x menor do que y implica A elevado a x menor do que A elevado a y. Ou seja, f de x menor do que f de y. F é estritamente crescente. Os itens C e D já demonstramos aqui no canal. Dê uma olhada no IMF 81. O item E é tranquilo. Nos itens A e B, vimos que a função exponencial é estritamente monótona. Como toda função estritamente monótona é injetiva, temos que a função exponencial é injetiva. No item F, o trabalho já foi feito no lema do IMF 65. Vimos que qualquer que seja o número real x, para toda sequência de números reais convergindo para x, a sequência das potências converge para a potência de x. Ou seja, xn convergir para x implica f de xn convergir para f de x. Mas essa é a caracterização de continuidade de uma função via sequências. Portanto, a função exponencial é contínua. O item G já demonstramos aqui no canal. Dê uma olhada no IMF 83. No IMF em sequência a este, vemos a demonstração rigorosa do teorema.